Fala galera, beleza? Esse vídeo aqui eu vou estar falando a respeito da importância do nivelamento do terreno antes do contrapiso. Então toda vez que se fala em contrapiso, dependendo do tipo do local ou a circulação que haverá no local, por exemplo, se é dentro de uma residência, tem uma especificação de espessura. Se for um contrapiso que vai ter movimentação de veículos, tem outra especificação de espessura. Então, no caso, eu vou falar aqui a respeito da importância do nivelamento do terreno antes de fazer o contrapiso. Então, vamos supor que no caso aqui para dentro, a especificação fosse fazer um contrapiso com no mínimo 5 centímetros de espessura. Então, para fazer isso, seria bem simples. Então, você tiraria um ponto de nível de referência, como eu já expliquei no outro vídeo. E com base nisso, você recuaria, vamos supor que tem 57. Então, você recuaria aqui para 52, que seria, esticaria a sua linha de referência. E essa seria a altura do seu contrapiso. Só que aqui, no caso, eu vou falar da importância do nivelamento do terreno. Então, muitas vezes o nivelamento, se for feito de qualquer jeito, vai acontecer o seguinte. Então, aqui, eu fiz aqui a marcação que seria para fazer o contrapiso. Então, aqui teria os 5 centímetros. Mas o que acontece? Se você não tivesse, por exemplo, caprichado no nivelamento do terreno, então nessa parte que você escolheu, por exemplo, o seu contrapiso ele começaria com 5 centímetros e em locais que o terreno não tivesse bem nivelado, por exemplo, nesse caso aqui que eu deixei aqui para dar como exemplo, essa espessura do contrapiso ia ter que ir diminuindo, isso para manter o nível. Por exemplo, aqui começaria com 5, e daí iria vindo, aonde aqui já teria 4 centímetros do seu contrapiso, e assim por diante. Ou seja, então é importante que antes de pensar no nivelamento do contrapiso, se faça um nivelamento bem feito do terreno, para evitar justamente isso, em que locais o contrapiso esteja mais espesso, em outros lugares mais finos. E como eu já disse, para cada tipo de circulação que vai haver no local, tem uma recomendação. Então, por exemplo, para dentro de residências, geralmente com 5 centímetros de espessura é o suficiente. Mas havendo circulação de veículos, essa espessura tem que ser maior. E se não tiver um bom nivelamento, vai acontecer que esse contrapiso ele vai ficar mais frágil em determinados locais. Por exemplo, se você fizesse uma garagem em que o nivelamento do terreno não tivesse bem feito, o seu contrapiso em locais ele estaria dentro da recomendação, em outros locais não. E isso futuramente ocasionaria trincas pelo excesso de peso, por exemplo. Então a dica era essa daí. Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal, que em breve eu vou estar postando mais vídeos do tipo. Falou?